Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar a todos um sábado abençoado, abençoadíssimo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração, na sua vida, para lhe dar alegria, amor, ânimo e saúde. Eu quero ler o texto aqui com vocês e depois nós vamos meditar sobre aquilo que o texto está dizendo. Aqui diz o seguinte, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grande coisa fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar através do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. 70 anos, o povo de Deus ficou no cativeiro, pela permissão de Deus, por causa dos seus reincidentes pecados. Ali, na Babilônia, eles eram tratados como escravos. 70 anos como escravos, humilhados, despatriados, ali por causa dos seus reincidentes pecados. Mas num certo dia, num certo tempo, pela profecia que já havia de que Deus iria levantar Ciro, um homem que iria decretar a saída deles e voltar para a sua terra, que foi queimada a fogo, destruído o templo, destruído o muro. E chegou esse dia, e Ciro assume o poder, e ali ele faz um decreto liberando o povo para voltar para a sua terra. E o povo volta para a sua terra. E quando eles recebem essa notícia de que, olha, vocês podem arrumar suas trouxas, que vocês irão retornar para a sua terra, vocês estão livres. Então o povo de Israel se alegra, e teve deles que falaram assim, quando o Senhor resgatou os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Era um sonho, parecia que eles estavam vivendo um sonho e a realidade jamais seria contemplada por causa dos momentos que eles viveram, de 70 anos que eles viveram ali. Então eles ao mesmo tempo não aceitavam aquele tipo de vida, mas eles tiveram que se adaptar. Mas quando chegou os 70 anos, ele dizia, nós estamos como os que sonham. Ou seja, será verdade? É uma realidade mesmo? Peraí, vou dar uma beliscada para ver se é verdade. E diz aqui o texto que os que voltaram do Sião estavam como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e nossas línguas de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por este. Irmão, a fama de Deus, a fama de Jesus, percorreu por todas aquelas regiões de que o Senhor tinha tirado um povo do cativeiro, um grande povo do cativeiro. E eles já sabiam de grandes coisas que o Senhor já tinha feito. Mas aquilo foi, sabe assim, foi o ponto mesmo. E o povo reconheceram que Deus os tinha tirado do cativeiro. E dizia, né, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por este, por isso estamos alegres. E ele diz assim, restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes de Negev. O que é isso, irmão? Restaura a nossa sorte como a torrente de Negev. É porque além de eles serem libertos, eles teriam que ir para a sua terra em alegria, mas também eles iriam ali enfrentar um grande problema. Eles teriam que reconstruir os muros, eles teriam que reconstruir o templo, eles teriam que reconstruir a cidade, eles teriam que reconstruir as suas moradas, eles teriam que reconstruir as suas vidas. Então não é fácil, embora estando liberto, teria que enfrentar todas essas coisas.
E eu digo para você, às vezes nós aceitamos a Jesus, saímos do mundo sabe, de perdição, perdemos muitas coisas foram destruídas pela ausência de Deus na nossa vida, mas quando aceitamos Jesus, a Jesus, ele restaura a nossa vida. Só que nós temos os problemas que ficaram para trás, que precisam de ser resolvidos. E não é fácil. Às vezes, existem pessoas até que aceitaram Jesus e têm problema na justiça. E não vai ser apagado esses problemas, vai ter que resolver essas questões. E aí que o texto diz, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negev. Ou seja, Negev é um deserto que ali não tinha água, não havia esperança. Mas uma vez por ano descia as águas lá do monte, que a geleira se derretia e descia por meio do deserto, e ali frutificava algumas plantinhas, algumas gramas, e sabe, de maneira tão pequena, tão árido aqui é o deserto e difícil de ter ali, germinar a semente, mas ali, por causa dessas águas, apareciam algumas plantinhas. Então ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como essas plantinhas que não havia esperança, mas nasceram, mas levantaram, mas germinaram, sabe, ainda sendo pouca, mas germinaram. Faz de nós tudo isso, Senhor. Nossos problemas são grandes, são difíceis, o deserto é árido, mas eu sei que há de passar sobre nós uma corrente de água do Espírito Santo, para que nós tenhamos possibilidade de erguer aquilo que está destruído. Restaura, Senhor, a nossa sorte como torrente de Negeves. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, há uma esperança naquela pessoa que esforça. Há uma esperança naquela pessoa que aceita Jesus e quer mudar de vida completamente. Sabe? Às vezes nós vamos semeando em lágrimas, sabe, as provações, as dificuldades, as lutas, sabe, vamos levando os nossos feixes na costa, pesado, a situação não é fácil de se resolver. Mas, irmãos, o texto diz assim, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, às vezes você vai chorando, você vai gritando a sua alma, mas com certeza você vai encontrar uma solução. Deus vai trazer uma solução e você vai trazer consigo os seus molhos, carregando com alegria. Ou seja, Deus irá fazer frutificar na tua vida aquilo que teria que frutificar. Deus irá resolver os seus problemas naquilo que teria que ser resolvido. O Senhor vai colocar a mão, sabe? Não tenha preocupação com isso. Assim como Ele fez com Israel, Ele fará com você também. Os problemas são difíceis, as lutas são grandes, ainda mais quando aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador. Então nós temos lutas, temos guerra, mas o Senhor, Ele vai na frente das nossas guerras, Ele vai na frente das suas guerras. Você que aceitou Jesus e tem um problema lá para trás que precisa ser resolvido, e isso tem tirado o sono, isso tem feito você até entristecer, mas eu quero dizer para você, confia no Senhor, porque quando você vai andando em lágrimas, certamente você voltará consigo, trazendo consigo os seus molhos, as suas respostas, as suas decisões. Você vai ver que você tem um Deus que intervém, um Deus que é poderoso, que está na batalha com você. Que Deus abençoe nesse dia, que o Senhor te faça prosperar. Aquela luta, aquela dificuldade, aquilo que aconteceu no passado com você, que destruiu, que queimou, que fez com que você tornasse uma pessoa ruim, uma pessoa, sabe, que não merecia nada. Agora sim, você está na presença de Deus e Deus vai fazer passar sobre o seu coração, sobre a sua alma, um rio de água viva, que vai fazer brotar no seu coração a esperança de que todas as coisas que se foram insolúveis na sua vida, hoje serão resolvidas em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique com Ele nesse dia, amém e amém, Senhor.